Agora nós vamos realizar esse exercício com um furo quadrado, onde nós vamos ter o desafio de colocar justamente essa cota de 10 e de 16. Vamos ver como que a gente pode fazer essa atividade. No Inventor nós vamos abrir um novo arquivo, normal, como vocês já conhecem, pelo sistema métrico, standard IPT. Vamos mandar criar. E agora por aqui nós vamos escolher um local, uma área para estar trabalhando. Eu vou vir aqui no iniciar esboço 2D. Eu posso optar por trabalhar na vista frontal, na vista lateral direita, na vista superior. Nesse exercício, eu vou optar por colocar aqui o plano XY para a gente já ficar na vista frontal. Então, cliquei no plano XY, ele virou aqui para a gente. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso exercício. O nosso exercício ele inicia com um retângulo de 46 por 22. Então, vamos lá. 46 por 22, eu vou pegar um retângulo por 2 pontos e vou pegar aqui, ó. Clicou no ponto 1, puxei para cá, ó. Nós vamos ter 46 nessa medida que está em azul aqui, ó, 46, e aperto o Tab, ó, ele já vai mudar a outra medida. Aqui para dar zoom, eu giro o rolão para frente e para trás, aperto a bolinha do mouse, ele vira o pan. Então, para poder arrastar o desenho na nossa vista. Então, eu já tenho cravadinho ali 46 e agora eu vou colocar aqui 22 e vou dar um Enter. Beleza. Então, ele já fez para mim 46 por 22, que seria a medida correta. Nesse caso aqui, eu vou dar uma voltadinha aqui, ó, ele vai fazer um quadrado agora de 12 por 12. Esse quadrado vocês têm que ficar espertos com ele, olha só. Se eu pegar o retângulo 2 pontos e fizer o quadrado aqui, o que vai acontecer? Eu não tenho aqui uma linha de centro para definir algumas medidas. Eu vou poder colocar aqui a medida de 12, beleza. Na altura, aqui eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Repare que essa medida está com 12, mas essa medida aqui não tem 12. Eu posso vir aqui e colocar a cota de 12 também. É uma opção. Só que vamos dizer que sempre esse daqui vai ser sempre um quadrado. Então essa medida sempre vai ser igual a essa. Eu vou usar uma restrição de igualdade, olha só, igual. Quando eu entro no igual, clico no 12, que é a medida que eu já tenho, na linha, né, que eu já tenho que está 12, e clico na outra medida, ele deixa com o igual, repara só. Dessa forma, se eu coloco aqui 11 milímetros, ele já muda a outra também para 11. Se eu ponho 15, a outra já vai para 15 também. Então, mudando aqui para 12, belezinha. Dessa forma, ele já é um quadrado. Sempre que eu mudo a medida de 12, ele já muda automaticamente. Daniel, tem outra forma da gente fazer isso sem utilizar o símbolo de igualdade? Tem. A gente pode colocar uma cota, colocar essa cota aqui. Repara que ela está com um 7 e pouquinho. Eu venho aqui e clico na cota de 12, ó. Ele vai aparecer aqui uma descrição D2, que é o nome dessa cota 12 para o Inventor. Quando eu dou um OK, ele apareceu uma fórmula FX12. Isso quer dizer o quê? Se eu pegar nesse 12 aqui e mudar para 13, ele vai vir aqui, ó, FX13. Qual é o benefício disso? Se eu quiser que essa cota aqui de D2 seja sempre a metade dessa daqui, então vai ser sempre essa cota dividido por 2. Olha o que nós escrevemos aqui. Eu tenho essa cota, que é a D2, dividido por 2. É uma expressão. Ele sempre vai vir aqui uma fórmula daqui, ó. Então, quando aqui eu colocar 14, essa daqui sempre vai ser a metade. Então, sempre vai ser um cálculo matemático. Isso é uma opção bastante interessante também. Mas não é o nosso caso aqui. Eu vou manter a igualdade, que eu acho que é mais interessante nesse caso. E vou colocar o tamanho de 12 milímetros. Ótimo. Nesse caso aqui, o que eu vou ter que fazer? Do jeito que está aqui, eu não tenho um ponto central para poder fazer a localização com essa face e com essa face. Então, eu vou precisar fazer uma linha de construção. Eu vou vir aqui no comando de linha. Aqui em cima, eu tenho uma opção que se chama construção. Eu vou pegar uma linha que é contínua e vou transformar ela em vermelha tracejada. Ela não faz parte do contorno. Ela só serve para me orientar. Então, olha lá, deixei aqui selecionado. Quando eu clicar aqui, eu vou pegar no pontinho verde, no pontinho verde, no pontinho verde e no pontinho verde. O que aconteceu? Você pode observar que apareceu uma linha vermelha tracejada aqui. Essa linha só serve de orientação. E aí sim, agora eu posso pegar as cotas referente, por exemplo, a esse ponto
e a esse ponto aqui. Eu consigo puxar a cota que eu estou querendo. Ó. Quanto vai ser? Vai ser de 16 milímetros. Então, eu vou colocar aqui 16. Já a outra cota vai ser desse ponto até esse ponto. Vou colocar aqui de quanto? Nós vamos ter 10 milímetros, só que 10 milímetros era na parte de cima e não na parte de baixo. Então, a gente tem que tomar esses devidos cuidados. Então, essa medida de 10 eu tiro daqui e eu vou colocar da face de cima com a face de baixo 10 milímetros. Com isso, a gente já tem a localização exata dele e isso aqui já estaria pronto. Daniel, tem outro jeito, um jeito talvez até mais adequado para fazer isso? Tem. Eu vou apagar essa parte aqui todinha e ao invés de eu usar o retângulo por 2 pontos, eu posso utilizar o retângulo centro e um ponto só. Então ele já vai definir para mim, ó, justamente um ponto central. O problema aqui é que estava com a construção ligada. Eu vou tirar a construção aqui, ó, deixar ele desselecionado. Venho aqui no retângulo centro por 2 pontos, clico num ponto aqui para ele e eu vou puxar ele aqui. Ó. Olha só que bacana. Ele já cria para mim 2 linhas de construção, já deixa um ponto central para mim. Eu só preciso colocar a cota de 12 milímetros, dizer que a linha de 12 é igual à linha da vertical aqui, belezinha. Agora eu vou colocar a cota partindo do centro dela. Aqui eu tenho 10 milímetros e aqui eu tenho 16 milímetros. Belezinha. Essa é uma outra estratégia técnica mais adequada porque você utiliza talvez o instrumento, o comando mais adequado aqui também. Dessa forma, vamos dar uma verificada se é isso mesmo. Ó. Ficou show de bola, 16, 10. Agora eu tenho 11 de espessura. Então eu vou entrar aqui na parte de encerrar o esboço. Vou vir aqui na parte de extrusão. Clico na figura que eu desejo. Vou colocar 11. Lembrando que aqui nós temos algumas opções. 11 para frente, essa opção, padrão normal. Depois eu tenho o invertido que joga ele para trás e tenho o simétrico que mantém ele ao meio. Isso é muito importante vocês saberem que existe, porque já já vocês vão precisar tomar algumas decisões. Então eu vou colocar aqui, deixar no padrão mesmo e vou dar um OK. Nesse caso aqui, o que nós temos? Se eu apertar o F5, ele coloca aqui ele traz o desenho para a gente na tela, o F5 no teclado. O F6 ele traz na casinha, que seria colocando, se eu rotacionar em qualquer posição e apertar o F6, ele traz na posição adequada para mim. E aqui vocês podem observar que você fala assim, Daniel, mas eu queria que ele ficasse nessa posição aqui, e não nessa posição que ficou. Desse jeito aqui, vocês podem perceber que eu tenho alguns cubos aqui em cima, que pega o canto, né, os vértices desse cubo aqui. Ó. O que acontece? Se eu clico aqui no frontal, ele joga na vista frontal. Quando eu clico na extremidade superior, ele joga na isométrico. Se eu clicar nessa extremidade superior aqui, ó, lá de trás, ó, clico nele, ele jogou justamente na posição que eu desejo aqui. Ó. Repara só, desse jeito ficou exatamente na mesma posição. E vamos dizer que você fala assim, Daniel, eu quero que essa daqui seja a posição padrão. Sempre que eu apertar F6 no teclado, eu quero que ela fique nessa posição. Você clica com o botão direito, você vem aqui definir vista atual como inicial e manda ajustar a vista. Quando você fizer isso, o que acontece? Sempre que você mudar a posição e apertar o F6, agora ele volta nessa posição aqui. E o seu desenho fica exatamente igual à sua representação. Então isso aqui é um item bastante interessante de vocês conhecerem.